Olá, bem-vindos ao Face Escola. Meu nome é Elisângela Lima, sou professora de Geografia e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a distribuição dos continentes. Continente é uma grande porção de terra imersa cercado por águas. E nós temos dois critérios para determinar o número de continentes. Um critério é chamado geográfico-geológico, o outro é o critério histórico-cultural. O primeiro, que é o geográfico-geológico, leva em consideração a distribuição das terras, ou seja, a junção das terras. Neste critério, nós teremos apenas 4 continentes, que são eles: o americano, a Antártida, a Oceania e aqui formando um único continente chamado de Euro-Afro-Asiático. Neste continente aqui, a junção das terras facilita a união desses continentes como, por exemplo, a África, a Europa e a Ásia, elas são ligadas geologicamente. Devido a essa ligação geológica, ou seja, através de terras, eles formam um único continente. Em alguns livros, vem mostrando a Europa e a Ásia em um único continente chamado de Eurásia. Aqui, a África ela é ligada ao continente asiático, pelo istmo aqui, hoje chamado Estreito, e esse estreito hoje recebe o nome de Estreito, o Canal de Suez, que é ligado aqui à África e à Ásia, que é um estreito natural que com o passar dos anos o homem modificou, mas continuou. Ele era antes um istmo, ou seja, uma pequena ligação de terras, onde o homem alterou e formou um canal que hoje chama-se Canal de Suez. Então, devido a essa ligação de terras, o critério geográfico-geológico, nós temos apenas o continente americano, Euro-Afro-Asiático, a Oceania e a Antártida. O outro critério é o chamado histórico-cultural. No histórico-cultural, já leva em consideração a história e a cultura dos povos, onde a África, Europa e Ásia vão se separar, porque fazendo um estudo dos povos, a cultura histórica desses povos, eles são bem diferenciados. Com essa diferenciação aqui, nós vamos passar a ter 6 continentes: o continente americano, europeu, asiático, africano, a Oceania e a Antártida. Então, entre esses dois critérios, o geográfico e geológico e o histórico-cultural, o histórico-cultural é o mais utilizado, porque leva justamente essa diferenciação de todo um contexto histórico, a cultura, tipo religião, e assim sucessivamente. Então, nós temos esses dois critérios para determinar o número de continentes, onde o histórico cultural nós vamos ter 6 continentes e o geográfico geológico apenas 4 continentes. Observando aqui no mapa, a gente percebe a grande quantidade de água que nós temos no globo terrestre. E aqui ao meio, nós temos a linha do Equador. A linha do Equador, ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério norte, ele também é conhecido como hemisfério das terras. E o hemisfério sul é considerado também como hemisfério das águas. Por quê? Se a gente prestar atenção aqui, o hemisfério norte concentra maior número de terras do que no hemisfério sul. Já o hemisfério sul concentra maior número de águas do que o hemisfério norte. Essa grande junção de terras no hemisfério norte facilita e favorece a migração dos povos e também o aspecto físico, tipo deslocamento de vegetação, de animais e assim sucessivamente. E
O hemisfério sul, ele é considerado como o hemisfério das águas, justamente pela essa grande quantidade de água que nós temos aqui, que favoreceu, né, na época das grandes navegações. Um outro ponto que é interessante nós observarmos aqui, que nós temos aqui a linha do Equador, que ela vai dividir aqui hemisfério norte e hemisfério sul, e nós temos aqui, nesse planisfério, o meridiano de Greenwich. Nesse meridiano de Greenwich, ele também divide a Terra em dois hemisférios, só que agora o oriental, ou seja, todas as nações que estão do lado, né, do lado direito, ou seja, lado leste, estão na porção oriental, e os que estão do lado ocidental, né, estão do lado esquerdo. No caso aqui, Brasil, que está aqui na América do Sul, pertence ao hemisfério ocidental. Levando em consideração a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, o nosso território brasileiro aqui vai possuir terras em 3 hemisférios. São eles: hemisfério sul, grande parte, olha, no hemisfério sul, e a outra parte, uma pequena parte no hemisfério norte. E a outra, levando em consideração o meridiano, nós vamos ter terras no hemisfério ocidental. Então, levando em consideração os hemisférios, o nosso território brasileiro tem terras em 3: norte, sul e ocidental. Então, observando aqui a distribuição dos continentes, nós vamos ter o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e o Glacial Ártico. Em alguns livros a gente encontra, né, alguns autores colocando que existe apenas um único oceano, por isso devido à sua interligação, ou seja, as águas se interligam formando um único oceano. Mas historicamente, até para facilitar o estudo, nós temos essa diferenciação entre o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico, sendo que desses oceanos, o maior de todos é o Oceano Pacífico. E no caso do Brasil, aqui do nosso território brasileiro, né, o litoral brasileiro aqui é banhado pelo Oceano Atlântico. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem resumida, né? Vai estar postada aí no Face Escola, né? E mais uma vez, meu nome é Elisângela Lima e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.